Olá, gente. Estamos de volta aqui. O primeiro vídeo deu problema, caiu. E a gente voltou aqui novamente. Voltar novamente mesmo, né? Pra gente continuar aqui, tá bom? Então vamos lá, a gente está falando sobre o amor. Então, querido, a primeira coisa que você precisa resolver para entender esse assunto de dízimo e oferta é você converter seu coração de lei para graça. De ter que fazer para querer fazer, tá? Não é nada uma linha hoje que, se eu entrego o dízimo eu sou abençoado, se eu não entrego eu sou amaldiçoado. Não é nada disso hoje. Por quê? Porque a graça de Deus nos abençoa. Nós já somos abençoados, todos nós somos abençoados. E você não é abençoado hoje como no Velho Testamento, na Velha Aliança. Na Velha Aliança o homem era abençoado quando ele obedecia, ele era amaldiçoado quando ele desobedecia, tá? Na Velha Aliança era assim. Já na Nova Aliança, você não é abençoado ou amaldiçoado quando você obedece ou desobedece. Por quê? Porque Cristo se fez nós. Cristo se fez pecado para que nós fôssemos feitos justiça dele. Então, hoje é assim, Cristo já pagou pela obediência de todos nós, obedecendo. Então você é abençoado por causa de Cristo. Eu sou abençoado por causa de Cristo. Não é por causa do que eu faço, é porque Cristo fez. Por isso que em Efésios capítulo 1, versículo 3, Paulo vai dizer: bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos. Então nós já somos abençoados. Eu não entrego o dízimo, você continua sendo abençoado. Porque você não é abençoado por aquilo que você faz mais. Seja nessa área ou qualquer outra, querido. Pelo amor de Deus, você precisa entender isso. Você é abençoado porque Cristo fez. Ele se colocou no seu lugar. Ele pagou a sua dívida. Ele pagou a minha dívida. Toda a dívida da desobediência do homem, Cristo pagou. Então o amor de Deus por nós é um amor que nós chamamos de amor incondicional. Não tem condição para ele nos amar. Então como é que eu vou amá-lo? Pastor, se é assim, como que eu vou obedecer a Deus? Por qual motivo eu faria tudo para Deus, sendo que independente de mim, ele já fez por mim? É exatamente isso. Quanto mais você tem a revelação do que ele fez por você, mais você o ama, mais você se interessa por ele, mais você se apaixona por esse amor e você passa a ser alguém que dá uma retribuição a esse amor. Então é a partir daí que você realmente tem uma vida cristã como Deus gostaria que você tivesse. A relação, querido, hoje é tudo amor. Essa é a relação do céu com a terra, da terra com o céu. Antes era uma relação não de filhos, era uma relação de amigos, de servos, de comprometidos, de pai patrão, ou melhor, de patrão empregado. Hoje não, hoje é uma relação de pai e filho. Hoje é uma relação de amor, de uma família. Então nós fazemos parte de uma família. Então quando você entende isso, você entende que além de uma família que somos, irmãos em Cristo, existe uma casa. E essa casa é a nossa casa, que muita gente chama de casa de Deus. É a nossa casa. Quando você vai à igreja, você é a própria igreja que está indo a uma casa, que é um galpão, qualquer lugar que é construído, que é alugado. É um galpão onde a gente se reúne, é a nossa casa. Então, você como filho maduro, então você contribui para que essa casa fique melhor, para que essa casa supra a necessidade dos irmãos mais carentes, e por aí vai. Cada igreja tem a sua forma de administrar, para que essa casa amplie, para que essa casa alcance nações, não seja uma casa apenas de Jerusalém, mas seja também uma casa de Judeia, Samaria, confins da terra. Então todo o nosso investimento, seja de dízimo e oferta, é para financiar a nossa própria casa. Entende? E esse é o princípio, querido. Quando você faz por amor, você consegue ser mais do que dizimista. Entende? Pastor, eu tenho dificuldade em fazer isso por amor ainda. Então faz por disciplina. Qual é a disciplina? Entregue pelo menos 10% que você ganha. Porque você vai estar, de certa forma, financiando o reino e a obra de Deus. Agora, eu costumo dizer o seguinte: esse dinheiro, quando você entrega o seu dízimo, ele sai do seu bolso, mas ele não sai da sua vida. Por que não sai da sua vida? Agora que eu vou te explicar por quê. Preste atenção, quando as águas baixaram do dilúvio, Deus chegou para Noé
e estabeleceu alguns princípios. Na verdade, a Bíblia está cheia de princípios. Uma hora eu vou ministrar uma série aqui só sobre princípios. Está cheia de princípios. E o que é um princípio? É algo já estabelecido que vai funcionar na sua vida, independente do diabo, independente de Deus. E é por isso que você vê muitas pessoas que nem crentes são e são prósperas. Por quê? Porque entram nesse princípio até sem saber. Então, os princípios estabelecidos é como se você montasse uma grande empresa, colocasse lá 1000 funcionários, treinasse todos eles, deixasse tudo ajustado e fosse embora. Lembra daquele patrão que foi embora e deixou seus servos trabalhando? Então, você organiza tudo e vai embora. E sem a sua presença, sem a sua interferência, as coisas funcionam porque você estabeleceu ali princípios. Você treinou, você capacitou, você preparou, você deixou tudo bem organizado. E quando você deixa tudo bem organizado, as coisas funcionam sem você. Você continua tendo o controle, a autoridade, o poder, o governo, a empresa continua sendo sua. E você faz dela o que você quiser. Porém, você estabeleceu tudo de uma tal forma onde a sua ausência ainda faz a coisa funcionar. Não é bem assim, mas é só para você entender o que Deus fez. Deus criou a terra, criou tudo. Depois de criar tudo, Ele criou o homem e falou: domina agora. Governa agora. Dá nome aos animais. Deus deu a terra aos homens. Salmo 115, verso 16, fala que os céus é de Deus, mas a terra é dos homens. Então Deus estabelece os princípios para que os homens desfrutem da terra. E dentro desses princípios, existe o princípio que é o chamado princípio da semeadura. E que muita gente, infelizmente, não entende esse princípio. E por isso que a vida dele não anda. Porque ele não vive a vida baseado também nas outras pessoas. Ele vive a vida sempre a favor de si mesmo. E é aí que a vida não anda. Porque esse princípio não existe. Ou essa atitude quebra o princípio bíblico. Quebra um princípio que Deus estabeleceu na terra. E quando você quebra o princípio, você é quebrado por ele. Quando você quebra um princípio, a sua vida não anda. E não é culpa de Deus, ou Deus está te amaldiçoando, ou o diabo veio contra você. Não é nada disso. É que você não está vivendo nessa terra debaixo do princípio estabelecido por Deus nela. E dentre esses princípios, lá em Gênesis capítulo 8, quando as águas baixaram e Deus foi conversar com Noé, Deus estabelece 4 princípios. Ele fala assim: olha, enquanto a terra durar, está em Gênesis 8, 22, tá? Gênesis 8, 22. Deus disse assim para Noé: enquanto a terra durar, é uma palavra estabelecida. E Deus não nega a sua palavra. Ainda que o homem se negue, ele não nega a palavra dele. Ele permanece fiel com a palavra dele. E ele deixou uma palavra instituída: enquanto a terra durar. Então não é nada de velha ou nova aliança. O texto está muito claro: enquanto a terra durar. A terra durou no Velho Testamento, na Velha Aliança, e continua durando na Nova Aliança, no Novo Testamento. A terra durou no tempo da lei e continua durando no tempo da graça. E Deus deixou os princípios. E os princípios que ele deixou foi o seguinte: enquanto a terra durar, haverá dia e noite. Percebe que a cada 24 horas se cumpre essa palavra. Dia e noite acontece no mundo inteiro. E ele colocou um outro princípio: haverá verão e inverno. Perceba que esse princípio continua acontecendo todo ano. Todo ano tem verão e tem inverno, até nas regiões mais frias, nas mais quentes, tem o verão e tem o inverno. E deixou um outro princípio: enquanto a terra durar, haverá frio e calor. Então tem frio e tem o calor, que está perto do verão e inverno. E ele deixou um quarto princípio que eu deixei para o final aqui: haverá sementeira e ceifa. Isto é, eu semeio para colher. É claro que nesse contexto, Deus está falando muito mais da semeadura da própria terra, do grão, da semente. Mas é um contexto também espiritual, que vale para o dízimo e oferta. Então, quando você entrega do que é seu para a obra de Deus, para alguém, para uma ação de generosidade, para uma ONG, quando você está ali ofertando, entregando dízimo, tirando parte do que é seu e dando para o outro, você está semeando. E o texto diz que há sementeira e ceifa. Por isso que o dízimo funciona.
independente de velha ou nova aliança. Por quê? Porque é um princípio. É muito mais do que uma regra de Deus de quem dá recebe, quem não dá não recebe. Ainda que Paulo vai dizer que quem dá pouco, quem semeia pouco, colhe pouco, quem semeia muito, colhe muito. E ali está falando de dinheiro, sim. Tá? Ele está falando de dinheiro, sim. Mas muito mais do que a questão de uma regra, de uma lei, a Bíblia está falando sobre o princípio de semeadura. Querido, dízimo e oferta funciona na vida do ímpio. Ser fiel à missão de Deus, quando você se torna um responsável pelo crescimento e avanço do reino, entregando dízimo, entregando oferta, você está trazendo prosperidade sobre a sua vida. E não porque você está negociando com Deus, eu quero que você tire isso da sua mente. Não porque você tem medo do diabo alcançar áreas da sua vida. O diabo ele já é um derrotado, ele não tem o poder de afetar nenhuma área financeira da sua vida, a menos que você não creia assim. Então a questão não é quanto ao diabo. E eu vou dizer algo aqui que você pode até se escandalizar. A questão não é quanto ao diabo e a questão também não é quanto a Deus. A questão é quanto a você. Ao quanto você ama o reino dele e por isso você entra debaixo de um princípio. Então, quando você entra debaixo do princípio estabelecido em Gênesis 8, 22, você entrou no mérito do princípio. Você entrou recebendo os benefícios do princípio que você decidiu obedecer. Então, o dízimo e a oferta, que é o nosso assunto aqui hoje, não é uma questão de ser ou não ser abençoado. Sou dizimista, sou abençoado, não sou amaldiçoado. Não. O dízimo e a oferta é uma questão de você entrar dentro de um princípio que rege a terra. E esse princípio, dentre outros princípios, como eu falei, agora como o assunto é dinheiro, a gente vai tratar desse princípio, é o princípio da semeadura. É o princípio da sementeira e da ceifa, que é a colheita. Então você quer ver como isso funciona independente de... A gente quer espiritualizar tudo. Mas esse assunto, é claro que ele se torna espiritual também, mas ele é muito físico. Princípios estabelecidos são físicos, são princípios da terra. Ele é tão funcional, esse princípio, que, por exemplo, se a gente tem dois fazendeiros, imagine, tenta pôr sua mente para imaginar dois fazendeiros aí. Um fazendeiro tem a sua terra, muita terra para plantar, e o outro também. Só que ele é satanista. Pensa no cara ruim, mau. Além de satanista, ainda tem um monte de coisa que não presta na vida dele. Esse é um fazendeiro. E do lado tem um crente, cheio do Espírito Santo. Só que o fazendeiro satanista, mau, ele planta a fazenda toda. E o outro fazendeiro crente, cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, resolve não plantar nada. Quem colhe? O crente, porque ele é cheio de Deus, não vai colher nada. E é isso que muita gente não entende. Às vezes fica pedindo para Deus aqui que Deus ou não vai dar ou já deu. Deus não fere com os seus princípios. Deus não nega os seus princípios. Então o princípio foi estabelecido para a terra. Então a partir do momento que o fazendeiro, mesmo sendo um satanista, um ateu, ele decide plantar, ele vai colher. Por isso que o dízimo funciona. Por isso que a oferta funciona. Porque é uma semente. O seu dízimo, querido, é uma oferta. Porém, com valor estipulado, para facilitar a sua vida, a sua disciplina. Mas o dízimo também é uma oferta. Que você está ofertando o reino, a obra, o avanço do reino de Deus. Então, por isso que funciona muito bem. Por isso que às vezes uma pessoa ganha um salário mínimo e ela tem uma vida mais abençoada financeiramente do que a gente que ganha 2, 3. Porque ela ganha um salário mínimo, mas ela separa uma parte para semear. E a outra pessoa ganha 3 salários, mas não semeia nada. Então, a que ganha menos está dentro de um princípio, por isso que a vida dela prospera mais. A que ganha mais não entrou no princípio, quebra esse princípio, por isso que não sobra nada. Por isso que eu costumo dizer que dízimo
o que acontece com o dízimo é inexplicável. É um poder que existe. Como é difícil você explicar, você pegar um grão de milho, jogar debaixo da terra, e daqui a pouquinho nasce um pé que dá 3 espigas, que você soma aí 2.000 grãos de milho. Como que se explica isso? Então há uma provisão financeira na vida de todo aquele que é dizimista e ofertante. Mas não é porque Deus abençoa porque você deu, ou Deus amaldiçoa porque você não deu. Não é isso. Porque nós já somos abençoados pela cruz. Mas é que quando você é dizimista, você está dentro de um princípio estabelecido enquanto a terra durar. Você que chegou agora, nós lemos Gênesis capítulo 8, versículo 22. Então, se você não consegue viver o princípio, você não recebe os benefícios desse princípio estabelecido. Então, o dízimo e a oferta é um princípio estabelecido. Não é uma lei hoje. Então, o dízimo é como se fosse uma dica de Deus, para que você tenha uma disciplina de quanto dar, principalmente quando o seu coração não é generoso. Porque quando o seu coração é generoso, você consegue dar mais do que o dízimo, você nem faz conta. Mas, infelizmente, muitos de nós não devem confiar no próprio coração. E é por isso eu prefiro confiar na disciplina de Deus. Na disciplina que eu digo, na pequena regra de Deus. Então, querido, quando você entrega o seu dízimo, entrega a sua oferta, você está fazendo um monte de coisa. Sem você perceber. E uma delas é essa, entrando dentro de um princípio. O princípio da semeadura. E você está semeando na terra mais fértil que existe, que é o reino de Deus. A obra de Deus, o crescimento, o avanço da obra. O que o pastor vai fazer com o seu dinheiro, isso não importa. O que importa é que você está entrando no princípio. E muita gente se importa e às vezes está buscando um motivo para não entregar. Então aí é uma segunda questão. A primeira é essa. É você entregar crendo que Deus é fiel para estabelecer e cumprir os seus princípios. E a semeadura e a ceifa é um princípio. Entenda isso, princípio estabelecido. Regras que Deus deu para a terra, que a terra tem que responder. Quando a gente dá o dízimo e a oferta, a gente espera uma resposta, não de Deus, da terra, do princípio estabelecido. Por isso que há nessa terra esse princípio e que ele funciona na vida das pessoas. Então o primeiro ponto é esse. O primeiro ponto é que você está dando para um princípio já estabelecido. Você entra nesse princípio. Por isso que você colhe quando você é dizimista e ofertante. O segundo ponto, que é bom a gente entender, é que tudo aquilo que te custa, tem gente que pergunta assim para mim, né? Pastor, existe sacrifício no tempo da nova aliança? O que vocês acham? Ele já se sacrificou, ele já pagou por mim e tal. Tá, ele já pagou por você, mas existe sacrifício na nova aliança? O que vocês acham? Existe ou não? Eu vou responder aqui então para a gente ganhar tempo. Existe sacrifício. Existe sacrifício. E às vezes o sacrifício ele é necessário. Eu não estou me referindo ao sacrifício do que Cristo fez por nós. É isso aí, vai. O sacrifício da cruz, o sacrifício da obra paga, consumada, do que Cristo fez por nós, está resolvido. Mas onde é que a gente precisa disciplinar a nossa alma a se sacrificar? Nas áreas onde exige fé de nós. Então a fé, muitas vezes você prova ela através de sacrifício. Vou te explicar. Por exemplo, você está no trânsito, a pessoa te pede uma moeda. Aí você vai, enfia a mão ali no console do carro ali, pega 10 centavos, 50 centavos, R$1 e dá para a pessoa. Aquilo ali não te custou sacrifício. Se não te custou sacrifício, provavelmente você não teve fé para dar. E se você não teve fé, você não está vivendo a fé. Então presta atenção, se você não vive da fé, você não tem a recompensa da graça, porque, inclusive, por que muitos não serão salvos? Mesmo a graça salvando todos, porque não teve fé. Em outra
de outra forma para entender, porque não creu. Então aquele que não crê não será salvo. Então veja, hoje é o tempo da fé, o meu justo viverá da fé. E muitas vezes eu me sacrifico, não porque o meu sacrifício aciona Deus, mas porque o meu sacrifício aciona fé. E às vezes, querido, você entrega o dízimo, claro, primeiro por amor, como a gente falou, e segundo por fé. Você faz os cálculos e vê que você não poderia entregar, mas você entrega pela sua fé. Um agricultor coloca a semente no solo pela fé. Fé que a terra vai devolver a ele uma porção maior. Abraão se tornou nosso pai na fé, por quê? Porque ele foi sacrificar o filho. E é interessante que Deus não queria o filho. Queria o sacrifício para mostrar a fé. Então o sacrifício mostra a fé. Então você não vive do sacrifício, você vive da fé. Só que quando você se sacrifica, foi uma atitude de fé. Então você recebe a recompensa do sacrifício? Não. Você recebe a recompensa da fé, que você mostrou através do sacrifício. Então aquilo que você se sacrifica pela fé é válido. Não é válido quando você tem um entendimento que o seu sacrifício é que aciona Deus. Não. O que aciona Deus é o sacrifício de Cristo. Por isso que tudo que você pede, você precisa pedir no nome de quem? De Jesus, que foi o nosso Cristo. Então não é o seu sacrifício que aciona qualquer bênção de Deus. O sacrifício de Jesus na cruz já nos fez abençoados. Mas o nosso sacrifício mostra a nossa fé. Então o sacrifício aciona a fé no sacrifício que foi feito. O sacrifício aciona a fé para que os princípios que forem estabelecidos se cumpram na nossa vida. Então quando você entrega um dízimo, entrega uma oferta, você pode até estar se sacrificando. Por que a oferta daquela viúva foi a melhor? Por quê? Porque ela era maior? Não. Porque era o maior sacrifício. Ela foi a melhor porque exigiu mais o quê? Fé. Ela deu tudo que ela tinha. Por isso que dízimo funciona, oferta funciona, mesmo na nova aliança. Porque você está dando parte daquilo que é tão interessante para você. E você só faz por sacrifício. Em uma situação, preferi ter paz ao invés de ter razão, quando tenho certeza que tenho razão. É isso aí. Porque quando você pega a matemática, a calculadora, e começa a calcular o que você tem para pagar, o que você tem para receber, razão. Razão. Agora, quando você calcula e mesmo assim você é fiel no seu dízimo, fé. É uma expressão de fé. Então, o princípio da semeadura, querido, ele vai existir enquanto a terra durar. E quanto mais você semear, você mais vai colher. Eu vou até fazer um desafio para você que fala que esse assunto não te interessa porque você é liberto e é sempre fiel no dízimo. Experimenta dar 20%. 30%. Porque o que faz a diferença, querido, não é você ser um religioso de 10%. Entenda isso. O que faz a diferença é, primeiro, você fazer por amor ao reino, por amor à obra, por amor aos irmãos, por amor à mesa, por amor a mantimento na casa, por amor aos projetos da igreja, e por aí vai. Porque uma oferta missionária também é semente. Quando você investe no reino a nível de nações, é semente. Quando você investe numa pessoa carente, é semente. Quando você supre a vida de alguém com a cesta básica, é semente. Mas não faça isso desculpa para você não financiar a casa. Você precisa financiar também a casa que você congrega, que você encontra com os irmãos. Ali é importante você também entregar. Mas as várias formas que você tem de financiar a vida das pessoas, você está, de certa forma, sendo dizimista e ofertante.
Mas não faça isso porque você está barganhando com Deus. Isso é pobre demais, gente, essa consciência. Você não entrega dízimo e oferta por causa de uma barganha no tempo da graça. Não, querido, você nunca vai pagar a obra da cruz. Não é dinheiro que paga, foi um sangue derramado. Você faz isso por quê? Porque você está entrando dentro de um princípio estabelecido, de sementeira e ceifa. De que quanto mais você dá, mais você tem. Por que Jesus falou que é melhor dar do que receber? Já parou para pensar por quê? Se eu estou numa reunião de 10 amigos e fala assim, quem pode me dar aqui R$500? Eu não acho nenhum. 10 amigos crentes, hein? Crentes. Quem pode me dar R$500? Eu não devo achar nenhum. Não devo achar. Não posso afirmar. Agora eu pego R$500, 5 notas de 100 e falo assim, quem quer? Vai ficar igual aquela pegadinha do Ivolanda, lembra? Que ele jogou um bilhete sorteado no lixo? Então, quando eu perguntar quem quer esses R$500, todos vão querer. Mas se eu perguntar quem dos 10 tem R$500 para me dar de presente, talvez eu não ache um. Sabe o que é isso? Quebra de princípio. A gente tem muito mais facilidade para quebrar o princípio do que entrar no princípio. E é por isso que às vezes a vida de muita gente não rompe, porque não entendeu. Jesus falou que é melhor dar. Então era para todo mundo falar assim, opa, eu quero te dar, obrigado por essa oportunidade. De entrar dentro de um princípio que Jesus estabeleceu, que é melhor dar. Na minha ótica humana, não é melhor dar, mas como Jesus disse, pela fé, eu prefiro dar. Eu quero dar, eu não quero receber. Mas a maioria não é assim. Por quê? Porque não tem expressão de fé. Porque não confia em princípios estabelecidos. Começa a perceber que quando tem princípios na Bíblia, Deus não manda, Ele só dá a dica. Assim que você acha os princípios. Então esse, por exemplo, que Jesus falou, é um princípio. Ele fala assim, é melhor. Tipo assim, você decide. Mas eu estou dizendo para vocês que existe um princípio na Terra que é melhor dar do que receber. Ele não ordena, ele só dá uma dica. Eu preciso entrar no princípio. Não é questão de obedecer ou não. É de ouvir essa palavra e falar assim, opa, é para mim, é melhor dar. Agora, por que é melhor dar? Você já parou para pensar? Por que Jesus tem razão? Porque Ele é Deus? Também, mas há mais um motivo. Por que Jesus falou que é melhor dar do que receber e Ele está certo? Ah, porque Jesus é sempre certo, pastor. Ele é Jesus. Hein? Também, mas não é por isso. Quando você entende o princípio da semeadura e da colheita, você responde essa dica de Jesus. É isso aí, Wagner, é semeadura. Porque você entrou, Jesus está dizendo assim, você entrou no princípio da semeadura quando você dá. Então, por exemplo, quando eu dou 500 para alguém e alguém recebe 500, então eu dei a semente, ele recebeu o pão. Então, olha só, o pão é para comer, a semente é para frutificar. Então, para quem recebeu, 500 só vai reduzir. Vai na padaria, gasta 10, sobra 490, depois vai no mercado, acabou. E comeu em 24 horas, 48, sei lá quanto tempo, vai tudo embora. Mas para mim foi uma semente que eu semeei no princípio estabelecido na terra. Nós somos imediatistas, então você pensa no hoje, fala assim, não, eu perdi 500 e ela ganhou 500. Imediatismo. Mas quando você pensa no amanhã, você fala assim, espera aí, eu não perdi 500. Eu semeei. É uma questão de tempo, que amanhã eu vou receber uma proporção muito maior e eu vou lembrar por quê. É assim que funciona. Por isso que Jesus disse que é melhor dar. Porque o que você dá é semente, o que a pessoa recebe é pão. E pão não tem poder de frutificação.
Pão não tem poder futuro, pão tem poder imediato de estabelecer, de matar a sua fome, mas não tem o poder de multiplicação. O pão não multiplica, a menos quando há um milagre, como Jesus fez no deserto. Mas o pão, dentro de um princípio que não seja milagre, ele não multiplica. Agora a semente multiplica. Por isso que quem está dando é uma semente, mas quem está recebendo é um pão, é um alimento, é um suprimento. E é melhor quem semeia do que quem come. Quando você entende os princípios, e quando você tem um coração baseado no amor e na fé, a sua vida financeira rompe, querido. Rompe. E em todas as áreas a gente precisa ver se tem princípio estabelecido na Bíblia. Por exemplo, muitas pessoas são mais prósperas hoje porque lá atrás semeou. E eu não estou nem falando de dinheiro agora. Semeou tempo. Semeou tempo no estudo, numa faculdade, no aprendizado, um curso técnico. Ele semeou alguma coisa no passado dele para hoje ser mais próspero. Isso não importa se é crente ou não. Eu vou ainda falar de princípios aqui em outro momento. Tem muitos princípios estabelecidos na terra, que Deus estabeleceu, está no controle dele, ele é o dono de tudo, ele é o Senhor de tudo, ele nunca perdeu o controle, mas ele deu um poder ao homem que a gente nem imagina, o poder que a gente tem. A terra foi dada a nós, e a gente precisa entender o grande princípio, ao ponto de você entender que a sua vida não é sua, ao ponto de entender que a sua vida deve ser muito mais prioridade ela é prioridade para você, mas ela é muito importante a favor das pessoas. Você pega o exemplo da ceia, que muita gente entende que está ali para comer, mas se você ler com calma todo o assunto de ceia em 1 Coríntios capítulo 11, você vai perceber que o momento da ceia é um momento muito mais de partir do que de comer. E eles não entenderam o princípio da ceia ao ponto de não discernir o corpo, que é um membro a favor dos membros. Que nós estamos nessa terra a favor de membros, a favor de gente, a favor de pessoas. Eu estou aqui com vocês que eu poderia estar fazendo outra coisa. É um princípio. Estou aqui semeando. E como muitos outros fazem. E quando você está ali compartilhando, dedicando tempo para alguma pessoa, você está dentro de um princípio estabelecido. Então, querido, é isso. Já deu uma hora que a gente está falando. Esse assunto ele é muito extenso. Talvez a gente continue na quarta-feira, porque eu não falei nada ainda sobre esse princípio da semeadura. Mas acredite, vale a pena você ser dizimista e ofertante. Isso, você pode ter certeza que você não está perdendo dinheiro com isso. Pelo contrário, você está semeando parte de quem entra na sua vida. E chegar o tempo certo de colheita. Por isso que é um milagre financeiro na vida dos dizimistas e ofertantes. Acredite que não é por questão de bênção ou maldição, porque você já é abençoado, mas é uma questão de um princípio estabelecido. Deus é bom, sempre bom. Encerrou o nosso tempo aqui. Espero que você tenha sido ministrado. Compartilhe. E até quarta-feira que vem, querendo Deus. Grande abraço a todos aí.